Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você continua desse lado com vontade de crescer no conhecimento do amor e da palavra de Deus. Deus abençoe a si e a sua família por isso. E vamos juntos então nos edificarmos no amor de Deus. Hoje olhamos para o livro de Efésios, capítulo de número 2, onde o apóstolo novamente continua a sua abordagem que começara no capítulo 1. Logo de início, no versículo 2, o apóstolo, no versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo está a falar do sacrifício redentor de Cristo. O apóstolo está a dizer para os irmãos na cidade de Éfeso que esse Cristo nos vivificou, estando nós mortos nas nossas ofensas e pecados. Quando um corpo físico morre, quando uma pessoa vai a óbito, estamos a dizer que os seus membros no corpo faliram, estamos a dizer que o seu sistema não responde aos comandos do cérebro, estamos a dizer que na verdade o seu cérebro parou, a pessoa está num estado de debilidade total e sem uso qualquer. Da mesma forma, acontece com o nosso espírito. Quando o nosso espírito está longe do Senhor e mergulhado no pecado, ele entra automaticamente no estado de destruição. Não ouve mais a voz de Deus, não percebe a chamada de Deus e se perde nos seus próprios intentos, nos seus próprios caminhos. Daí que o apóstolo está a lembrar para os irmãos que Deus nos ama, vos ama tanto que Ele vos vivificou, estando vocês mortos nos vossos pecados. Ou seja, Ele não desistiu de vocês, não desistiu de mim, mesmo quando as nossas falhas eram tudo que nós tínhamos. Cristo morreu para nos dar vida e vida em abundância. Por isso ele está a dizer no versículo 3 que o Senhor nosso Deus, Ele nos resgatou quando nós éramos filhos da ira. Filhos da ira significa filhos de Adão, descendentes do pecado. Ou seja, não temos capacidade nenhuma para por nós mesmos produzirmos o bem, senão através da morte vicária de Jesus Cristo, que nos torna pessoas melhores a cada dia. Por que que isso acontece? Se o ser humano falhou, Deus, na sua infinita graça e poder, podia simplesmente anular a existência humana e entrar para um novo processo, criar um novo céu e uma nova terra. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, conforme atesta o versículo 4. Por isso, a humanidade ainda prevalece. Por isso, ainda podemos cantar hoje, ainda podemos glorificar hoje, ainda podemos dar graças a Deus hoje, para que a misericórdia de Deus seja testificada. Ou seja, boa parte das coisas que fizemos hoje, aliás, tudo o que fizemos hoje, fazemos-lo por misericórdia de Deus. Dormimos pela misericórdia, andamos pela misericórdia, comemos pela misericórdia e fazemos tudo por misericórdia de Deus. Porque se Deus, ao invés da misericórdia, usasse apenas justiça, você não estaria em pé, eu não estaria em pé, porque somos pecadores, falhamos o tempo todo, erramos o tempo todo, vamos contra Deus o tempo todo e estamos sempre no lado daqueles que querem o nosso próprio mal. Nós estamos sempre a nos prejudicar, mas ainda bem que a graça do Senhor nos alcança e ainda bem que Deus não é como o homem. Já imaginou se Deus fosse como você, que guarda rancor e tem dificuldade em perdoar? Já imaginou se Deus fosse como eu, que usa a lei do cá se faz, cá se paga e não há perdão para nada nem para ninguém? A humanidade estaria perdida, mas o nosso Deus é rico em misericórdia e não é uma misericórdia que só se efetivou lá atrás, continua até agora. Por isso, meu irmão, não olhe
demais somente para os teus pecados. Apesar de olhares para os teus pecados, lembra-te que Deus é misericordioso e você não pode se deixar sucumbir pelos seus pecados, mas lembrar-se que esse Deus tão bom está disposto a perdoar qualquer um que se achega ao seu trono e confessa o seu pecado. Deus é rico em misericórdia. Não aceite que Satanás ou homem algum te engane a respeito disso. Volta-te para Deus e seja abraçado por essa grande misericórdia. Por isso, mesmo não sendo dignos, Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos para Deus por causa dos nossos pecados, mas Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Assentar nos lugares celestiais, hoje nós podemos não contemplar, hoje a nossa visão é limitada, mas sabemos que um novo céu e uma nova terra estão preparados para nós. Sabemos que apesar de andarmos como seres que vivem nessa terra, nós somos espirituais e o nosso lugar é lá no céu junto do Abba Pai. Por isso nós temos permissão para orar ao Senhor, mesmo sendo indignos, porque o sangue de Jesus nos tornou dignos e temos assento nos lugares celestiais. Isso confirma o que já ontem dissemos, que nós somos de uma dimensão que não temos ideia, nós valemos muito mais do que pensamos que valemos, nós somos muito mais do que aquilo que pensamos que somos, e olhamos que isso tudo não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, conforme o versículo 8 e 9. Nós não temos capacidade de fazer o bem senão pela graça de Deus, meu irmão. Por isso é que muitas vezes você e eu nos frustramos, porque tentamos ser pessoas boas por nós mesmos. Quando tentarmos ser pessoas boas por nós mesmos, nós vamos esperar que aqueles que tratamos com bondade façam o mesmo por nós, e quando não fazem ficamos frustrados, porque é na nossa força. Mas quando é na força de Deus, nós não nos importamos se quem nós tratamos com bondade vai valorizar ou não. Para nós importa andarmos na vontade de Deus. Por isso, ninguém é salvo por mérito, ninguém é abraçado por Deus porque merece. É uma questão de misericórdia, é uma questão de ser o dom de Deus. É Deus que é bom, não nós. É Deus que é grande e não nós. É Deus que é fiel e não nós. Por isso, Deus nos criou, conforme o versículo 10, para que andássemos nas suas boas obras. Ou seja, uma vez eu disse e agora volto a repetir, nós não devemos esperar nos transformarmos em boas pessoas para aceitarmos a Cristo. Não, isso é o contrário do Evangelho. O Evangelho é, nós aceitamos a Cristo e Ele nos torna boas pessoas, porque não temos capacidade de bondade em nós senão através de Cristo. Então tudo aquilo que Deus preparou no qual fôssemos andar, tudo aquilo que Deus preparou para nos delegar em obediência, na verdade recebemos tão logo aceitamos a salvação. Somos salvos, por isso tratamos bem as pessoas. Somos salvos, por isso oramos. Somos salvos, por isso temos fé. Somos salvos, por isso amamos os outros como a nós mesmos. Somos salvos, por isso nos importamos com a dor das pessoas. Por isso o versículo 11 e 12 apresenta as desvantagens de estarmos longe do Senhor, que vai até o versículo 14. Quando o homem está longe do Senhor, o homem na verdade vive na parede da separação. E a parede da separação qual é? É a parede do pecado. A Bíblia em Isaías 59:1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não poder salvar, mas os nossos pecados é que fazem barreira entre nós e o nosso Deus. Mas quando Jesus morre, a Bíblia declara que o véu do templo se rasgou. Agora podemos adentrar em sua presença e falar livremente com esse Deus tão grande. Se você não percebe, isso é uma honra. Você se calhar vai
vai morrer sem nunca conhecer o presidente do teu país. Você se calhar vai morrer sem nunca conhecer o governador da tua província. Uns morrem até sem nunca dar de cara com o PCA da multinacional onde trabalha, porque é muita burocracia, é muita volta e muitos trâmites administrativos. Mas agora vê, esses são humanos, vão morrer e apodrecer, não são nada diante de Deus. Mas um Deus tão grande, poderoso e soberano, a qual de quem a nossa mente nem sequer teria capacidade de imaginar, por causa da nossa pequenez e limitação, nos deu o privilégio e a honra de podermos entrar na sua presença. Mas não só entrar na sua presença, Ele nos tirou de estrangeiros, conforme o versículo 19, para a condição de filhos. Oh, aleluia! Louvado seja esse Deus tão bom. Oh, aleluia! Exaltado seja esse Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus nas alturas. Deus nos deu a honra que não merecemos. Deus nos deu privilégios que não merecemos. Meu irmão, Deus te dá oportunidades que nunca ninguém vai te dar e você nem merece essas oportunidades. Deus me dá privilégios que eu não mereço, mas ainda assim a sua graça me alcançou, a sua graça te alcançou. Por isso pare de andar cabisbaixo, pare de andar se lamentando, pare de dizer que você não vale nada, pare de dizer que você é um fracassado ou uma fracassada. Não é o facto de que algumas coisas estejam a correr mal agora na tua vida, que a graça de Deus na tua vida foi anulada. Aliás, muitas vezes é você próprio que anula a graça, porque ao invés de ouvir o que as Escrituras dizem, você ouve demais o que as pessoas falam ao teu respeito. Ao invés de você imaginar e aceitar o poder de Deus, você se sucumbe demais debaixo dos problemas. Esse Deus tão grande se fez tão pequeno, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. É esse Deus que nos chama agora para nos abraçar para uma nova morada, no versículo 21 e 22. Deus é tão estrategista e planificador que Ele já preparou a morada para onde Ele quer nos levar. A nós resta-nos simplesmente obedecer e adorá-lo. Por isso, meu irmão, pare de se reduzir, você é grande. Pare de se desprezar, você é maior que os teus problemas. Pare de se amaldiçoar, você é uma bênção. Os problemas que você hoje passa não se comparam com a glória de Deus que repousa sobre você. Por isso seja grato ao Senhor, renda sempre glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não é mais estrangeiro, você é filho. Você não é Zé ninguém, você tem valor, você tem propósito e Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele já fez a sua parte, morreu por nós e ressuscitou. Agora nós precisamos fazer a nossa todos os dias, aceitar que Ele é bom, Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Continue adorando a Deus, continue fazendo o bem, sendo usado por Deus, continue agarrado à tua fé, mesmo quando tens oportunidades para abandonar, porque isso que você está fazendo não é vão e Deus te recompensará. Deus te abençoe e te guarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei!